Angola, um país marcado pela luta, pela resistência e pelo silêncio. Mas existe uma realidade escondida, que quase ninguém ousa mostrar. Aqui, crianças desaparecem. E não é por acaso. Não são apenas histórias, são vidas. O que começa como um processo de adoção pode esconder o que muitos evitam dizer. Uma transação, um comércio, um negócio. Estrangeiros chegam, brasileiros, americanos, europeus, oferecem ajuda, caridade, papéis. Mas muitas vezes levam mais do que levam para dar. Essas crianças não estão sendo adotadas, estão sendo vendidas. E muitas vezes nunca mais voltam, nem para visitar, nem para contar o que houve. Quem lucra com isso? Quem autoriza? Quem finge que não vê? Nomes não aparecem, mas os caminhos existem e são organizados. O sistema é silencioso, mas funciona. Com documentos, com dinheiro, com autorização ou sem nenhuma delas. Angola não é só um país com pobreza. É um país com gente em desespero. E onde há desespero, há aproveitadores. O tráfico de crianças não acontece só nas sombras. Às vezes, ele está legalizado, assinado, reconhecido em cartório. Mas quem vê de fora, pensa que é caridade. Mas será mesmo? Este documentário não mostra apenas uma denúncia. Mostra o que o mundo finge não ver e o que muitos preferem ignorar. Porque quando uma criança desaparece, alguém está levando. E alguém está deixando. Oficialmente, adotar uma criança é um processo longo. Anos de espera, avaliações, burocracia, documentos, autorizações. Mas não para todos. Enquanto muitas famílias lutam durante 5, 7, até 10 anos para conseguir adotar legalmente, outras conseguem em semanas. Em alguns casos, em apenas dias. Por quê? O que está por trás dessas adoções rápidas e silenciosas? Como é possível que um sistema tão burocrático funcione com tanta agilidade, mas só para alguns? Enquanto uns enfrentam processos longos, exigências e recusas, outros conseguem o que querem com apenas uma ligação. Não é sorte, é influência, é poder, é dinheiro. Há quem consiga uma criança em semanas, outros em dias, sem barreiras, sem dificuldades. Como se estivessem comprando um produto e não acolhendo uma vida. Brasileiros ricos, americanos, europeus, chegam com promessas, saem com crianças. Ninguém pergunta por quê. Ninguém investiga como. A burocracia desaparece. Os documentos aparecem. As aprovações chegam como mágica. Mas o que realmente acontece por trás dessas liberações? Algumas ONGs atuam como ponte, falam em solidariedade, falam em compaixão. Mas muitas funcionam como operadoras silenciosas de um mercado que ninguém admite existir. Pagamentos são feitos, presentes são entregues, favor por favor. Quem tem dinheiro, resolve. Quem não tem, desaparece do sistema. E sempre que alguém pergunta, as respostas são previsíveis. A criança terá uma vida melhor. Está sendo acolhida. Foi uma adoção legal. Mas ninguém explica por que tudo acontece tão rápido, tão fácil, tão conveniente. E se não há crime, por que há tanto segredo? O dinheiro não só abre portas, ele apaga rastros, silencia denúncias e transforma um ato que deveria ser de amor em uma negociação sombria. E enquanto tudo parece correto no papel, a verdade continua do lado de fora, gritando, mas ignorada. A pergunta permanece: se isso é mesmo adoção, porque tudo parece um negócio fechado? Elas saem de Angola com uma promessa. Nova vida, novo país, nova família. Mas e depois? Quem acompanha essas crianças depois que cruzam o oceano? Quem garante que estão seguras? Quem fiscaliza se realmente estão em um lar ou em algum lugar onde nunca deveriam estar? A verdade é que muitos desaparecem e ninguém sabe onde foram parar. Os registros se perdem, as respostas não vêm. O silêncio é a única coisa que resta. Alguns casos tentam ser rastreados, mas os nomes mudam, os documentos desaparecem, as pistas são cortadas e o pior, ninguém é responsabilizado. As autoridades fingem que não sabem. Os processos são abafados, as ONGs não comentam
E quem deveria investigar finge que está tudo certo. Mas como pode estar certo se nem mesmo as origens dessas crianças são confirmadas? Se há relatos de documentos forjados, certidões adulteradas, histórias inventadas. Algumas crianças levadas da África nunca foram registradas como desaparecidas. Elas simplesmente deixaram de existir como eram. Receberam outro nome, outra nacionalidade, outra vida. E talvez nunca descubram quem realmente são, ou de onde vieram. Quantas foram levadas para trabalhar como domésticas? Quantas caíram em redes de abuso? Quantas foram vendidas para casais que nunca deveriam adotá-las? Essas perguntas não têm respostas, e talvez nunca tenham, porque o sistema não foi feito para proteger essas crianças. Foi feito para movê-las, silenciosamente, rapidamente e sem rastros. O que sobra é a dor das mães que nunca mais viram os filhos, dos familiares que escutaram promessas e nunca mais tiveram notícias, e de um país que vê suas crianças partindo sem saber para onde. Essa é a parte mais cruel, porque não é só uma adoção, é um desaparecimento legalizado, é uma história apagada, é uma vida trocada por dinheiro e papéis. E a pergunta que fica é: se ninguém consegue dizer para onde essas crianças foram, como podem dizer que estão bem? As crianças não desaparecem por acidente. Elas são levadas, silenciadas, apagadas. E tudo isso acontece diante de um sistema que fecha os olhos e, às vezes, recebe por isso. O tráfico disfarçado de adoção não precisa de becos escuros. Ele acontece à luz do dia, com autorização, com selo oficial, com carimbo e assinatura. Mas ninguém quer falar. Quem tenta expor é silenciado. Quem sabe de algo tem medo. E quem participa se protege com influência e poder. Essas crianças são tratadas como coisas, como mercadorias, como se fossem móveis antigos ou encomendas sem valor afetivo, escolhidas por catálogo, retiradas por transferência, levadas como se não tivessem origem, sangue, família, nome. Elas não são vistas como vidas, são vistas como oportunidades. Para quem paga, são um projeto pessoal. Para quem intermedia, são fonte de lucro. Para o sistema, são apenas números. Não há apego, não há compaixão. Há pressa. A pressa de tirar, a pressa de apagar, a pressa de esquecer. E enquanto isso, mães seguem esperando respostas. Avós seguem perguntando onde estão os netos. E famílias inteiras vivem com um vazio que nunca vai ser preenchido. Mas ninguém responde, porque o silêncio protege. Protege quem compra, protege quem lucra, protege quem deveria ser denunciado. Essas crianças são comercializadas como objetos, vendidas como se fossem pacotes, trocadas como se não sentissem, e levadas como se não fizessem falta, mas fazem. Fazem falta onde nasceram, fazem falta onde cresceriam, fazem falta onde nunca deveriam ter sido arrancadas. O choro de uma mãe não entra no processo. A dor de uma perda não aparece no documento. E enquanto o sistema funciona, mais crianças vão embora. Mais lares são destruídos. E mais uma geração se perde nas mãos de quem nunca deveria tê-las tocado. Nem toda criança levada é tratada como filha. E nem toda adoção tem amor como intenção. Algumas são levadas para servir, para obedecer, para trabalhar. Não recebem educação, não recebem carinho, recebem ordens. São colocadas dentro de casas como se fossem funcionárias. Mas não são funcionárias, são menores, são crianças. Cuidam de bebês, limpam a casa, fazem tarefas pesadas. E tudo isso longe do país de origem, longe de qualquer proteção, longe de qualquer voz que possa defendê-las. Outras são usadas para criar uma imagem pública, fotografadas, exibidas, postadas, transformadas em símbolo de solidariedade. Não são filhas, são troféus. Viram parte de discursos emocionados, são colocadas em campanhas e entrevistas. Mas quando as câmeras desligam, o afeto desaparece. Quando uma adoção serve mais ao ego de quem adota do que à vida de quem é adotado, já não é mais adoção, é uso.
é exploração. E nesse sistema, ninguém fiscaliza o depois, ninguém verifica o destino. Não há visitas, não há escuta, não há retorno. A criança passa a viver numa prisão com aparência de lar, uma vida que parece nova, mas que apenas esconde um novo tipo de sofrimento. E mesmo com sinais claros, ninguém age, porque tudo foi assinado, porque tudo parece certo. Mas o certo é que toda criança deveria ser tratada como ser humano, e não como propriedade, como projeto de imagem, ou como mão de obra. Quando a adoção deixa de ser amor e passa a ser utilidade, ela mata algo por dentro, não no papel, mas na alma da criança que foi levada sem saber o que a esperava. Quantas crianças mais precisam desaparecer para que alguém admita que algo está errado? Quantos papéis com carimbos oficiais vão continuar escondendo realidades sujas? Quantas vidas ainda serão negociadas atrás de portas fechadas, enquanto o mundo aplaude quem adotou por compaixão? Quantas dessas crianças foram realmente salvas? E quantas foram apenas levadas? O silêncio protege os culpados. A burocracia esconde os rastros. E a falta de fiscalização permite que tudo continue. É mais fácil acreditar que são apenas adoções. É mais confortável imaginar que todas essas histórias terminam bem. Mas será mesmo? Se fosse só adoção, por que tantas perguntas continuam sem resposta? Por que ninguém mostra onde essas crianças estão hoje? Por que tantas desapareceram do sistema? Por que tantas famílias nunca mais ouviram falar dos seus filhos? E mais grave ainda, por que nenhum governo africano enfrenta esse problema com seriedade? Será que tem medo? Ou será que fazem parte? E os estrangeiros que compram essas crianças, o que dizem quando são confrontados? A resposta é sempre bonita, mas a verdade raramente é. Dizem que estão ajudando, dizem que estão dando amor, mas amor não se compra com dinheiro, nem com vistos, nem com influência. Amor se prova com respeito, com presença, com cuidado. E não com a pressa de tirar uma criança de onde ela nasceu para colocá-la num mundo que talvez nunca a aceite de verdade. Angola não perdeu essas crianças. Elas foram tiradas. Não são números, não são casos isolados. São vítimas de um sistema sujo disfarçado de boa ação. E o mundo? O mundo sabe, mas não quer saber. A pergunta que o mundo evita é simples: isso tudo é mesmo adoção? Ou estamos apenas assistindo a um comércio moderno, legalizado e impune? Enquanto ninguém responde, mais uma criança é levada, mais uma família é destruída e mais uma geração cresce, sem saber de onde veio, nem por que foi vendida. Existe algo ainda mais cruel do que o silêncio. É o olhar condescendente. É a ideia de que estão fazendo um favor, de que adotar uma criança africana é um ato heróico, um troféu social, uma maneira de parecer mais humano diante das câmeras. Mas crianças africanas não são símbolos de status, não são objetos de alívio emocional, e muito menos animais de estimação. Não estão aqui para preencher o vazio dos ricos, nem para decorar a vida de quem vive do aplauso. São crianças. Têm nome, têm origem, têm família, têm história. E merecem muito mais do que serem levadas como lembranças exóticas, como se fossem parte de uma coleção de afetos de mentira. O que se faz com um cachorro adotado que dá trabalho? Abandona. E com uma criança? Essa é a pergunta que ninguém quer responder. Porque o problema nunca foi adotar. O problema é a intenção, é o motivo escondido por trás da pressa. É o que acontece quando a câmera desliga. É o que fazem quando percebem que aquela criança não veio com botão de controle remoto. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Crianças africanas não são pets, não são cães de resgate, não são mascotes de gente rica. São vidas. E vidas não se compram. Vidas não se colecionam. Vidas não se usam para ganhar curtidas. E enquanto o mundo seguir tratando essas crianças como se fossem lembranças de viagem, o sistema vai continuar. A máfia vai crescer. E mais inocentes serão vendidos sob o nome de adoção internacional. Não é exagero, não é ficção. É realidade. Crua, dolorosa e ignorada. A pergunta final é simples e impossível de fugir.
Você adotaria uma criança ou apenas quer possuir uma?